Queridos e queridas, mais um Pode Ser Mais Leve, mais um episódio especialmente para você. Nós estamos no ar! Olha que legal, time da leveza. Hoje a gente vai falar com você que é pai, mãe, você que é da área da educação, falar sobre as nossas crianças, falar sobre aquilo que elas sentem, como elas se sentem, né? E a gente se depara com tantas situações com os nossos filhos, com as crianças, você que está educador, que está na escola, e aí tem uma postura tão importante para você ter diante dessa criança, diante desse aluno, que é a postura que a gente vai trazer para você aqui hoje, não é isso, meu amor? É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Agora é o seguinte, esse convidado está retornando novamente com a gente aqui. A gente recebeu muitos pedidos, foi difícil a gente conciliar a agenda aí para poder gravar de novo com ele, porque o outro episódio foi sensacional. Inclusive, você que não assistiu esse episódio que ele participou, nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo e você vai poder assistir lá primeiro, porque, na verdade, foi um gancho, né, um bate-papo inicial sobre relação pais e filhos, que tem tudo a ver também do que a gente vai tratar hoje aqui. E hoje, você que é pai, que é mãe, que tem situações na escola, dificuldades, às vezes seus filhos estão com problemas. Comportamentos, né, que você não sabe o que fazer. Talvez você consiga virar algumas chaves e, quem sabe, te ajudar a lidar com esses desafios aí e tornar a vida o quê, meu amor? Mais leve. Ter um novo olhar, né? É isso Ter um olhar mais ampliado. E, gente, antes da gente chamar aqui o nosso convidado, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, dar o seu like, enviar esse vídeo para outras pessoas, para que essa mensagem chegue aí para mais gente. E a gente vai aumentando o nosso time da leveza, certo? É isso aí. Importante também, se você estiver no carro, né, tô lá dirigindo, quero ouvir o podcast, né, ele, além de estar aqui no YouTube, ele também tá no Spotify e tá no podcast da Apple, tá? Então você também vai conseguir acessar por lá, e onde você estiver, você vai, coloca lá no foninho e vai tornando a vida mais leve, certo? É isso aí. Vamos lá, meu amor? Vamos lá, quem é o nosso convidado? Laureano Guerreiro. Hello, I come back. Laureano, olha, nem todo mundo assistiu primeiro, mas a maioria com certeza assistiu. Mas fala pra gente quem é o Laureano. Então, a primeira vez que eu estive aqui, eu estava com dificuldade de me apresentar, né? Eu acho assim, a gente tem muitas personalidades, né? É verdade. Toda vez que eu falo com um professor, eu sempre falo assim, olha, se imagina saindo de casa. Aí, você passa por um hall com cabides, né? Toda manhã você pega o chapéu de professor. É verdade. De orientador, de gestor, de terapeuta, né? Põe e vai servir a vida, né? Com seu chapéu. Mas ali estão outros chapéus e outras identidades, né? Que é pai, irmão, filho, filha, religioso, servidor, executivo, CEO, médico, jornalista. Então, a gente tem muitos papéis e muitas identidades. Aos quase 56 anos de idade, eu não gosto muito de cultivar a identidade, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de correr, estou correndo. E eu sempre penso assim, eu estou correndo, mas eu não sou runner, apesar de ter lá no meu Instagram, tem lá uma área, né, de runner, onde eu ponho corrida, algumas coisas que eu faço, treinos, sempre posto. Legal. Bike, gosto de andar. Gosto de andar. Também anda de bike, né? Mas assim, eu fico vendo que as identidades, elas vão criando pequenas gaiolas, pequenas prisões. E como há muitos anos eu pratico algumas modalidades de meditação, eu procuro não me fechar muito a identidades. Hoje, sou sócio de 2 escolas, trabalho muito com educação, tenho sido mais palestrante da Somos Educação, tenho viajado pelo Brasil, falando, dando palestras online, tenho 3 livros escritos, olha aí, vários podcasts, um canal no Telegram. Se você entrar na minha bio do Instagram, você vai ver lá tudo que eu faço, tem curso de meditação online. Então, assim, eu sou gestor, palestrante, escritor, faço constelação familiar, atendo, né? Atendo gente do Brasil todo online, às vezes na minha oficina. São coisas que eu vou fazendo. E diria, sou pai do João, pai da Nanda, pai da Júlia, a nossa primeira filha, que não ficou conosco, veio, mexeu com o nosso campo, com o nosso amor, com a nossa casa e partiu antes de nascer. Então tive 3 filhos com a Ana Patrícia. E é isso. Muito legal. É engraçado o que você falou, né? Por um lado, às vezes o camarada sai de casa
hoje eu vou trabalhar, o cara é um leão, né? Só que quando ele volta para casa, chega em casa, encontra a esposa, Aí né? ele pega qual chapéu, minha vida? Aí ele pega o chapéu do gatinho, né? Não morre não, né? Eu acho que ele, além de pegar o chapéu do gatinho, é o gatinho sábio. É isso aí. Melhor da piada. Laureano, que bacana ter você aqui novamente. E eu queria começar falando do seu livro, né? Que eu já fiquei curiosa para ler o livro do Laureano. Né? E o título, né? O título do seu livro me chamou bastante atenção. É uma criança de cada vez? Uma criança de cada vez. Olha que linda imagem, né? É um livro sobre educação emocional e liderança. Eu tenho falado muito sobre educação socioemocional, porque é uma coisa que está muito em voga, né? Sim. Mas assim, quando falo uma criança de cada vez, o que vocês pensam? Bom, para mim vem uma criança com cada uma com a sua bagagem, né? Com a sua história, com o seu contexto. Não, acho que talvez na educação, você estando com muitas crianças lá, pode ser que haja uma tendência de você olhar como um número, né? Como um coletivo. Um coletivo, exato, né? Mas cada um traz a sua história, ordem, né? Também, né? Assim, eu acho que sim. Eu brinco com isso pelo seguinte, uma namorada me fala uma vez assim, minha namorada, né? Depois de divorciar, namorei alguns anos, tamo junto. E ela diz assim, Lau, por que você põe nomes tão, assim, enigmáticos, né? Quem que vai entender isso? Que vai querer comprar isso? Ela fala assim, de forma muito... Né? Quem que vai querer comprar um livro desse? Você está querendo dizer o quê, né? Eu falo, é uma licença poética, filosófica, né? Pelo meu estado. Mas, na verdade, uma criança de cada vez tem um sentido muito profundo para mim na educação, Sim. que é assim, a capacidade de você olhar para uma sala de aula e entender que uma criança que está ali indisponível mexe com o campo da sala inteira. Olha só. Sim. De você entender que uma criança que está indisponível porque está no celular ou está perdida ou não está acompanhando, Sim. indisponibiliza a sala inteira. Olha só. É mais ou menos como uma professora de matemática maravilhosa, a Janaína, que dá aula com a gente em Pinda, em outra cidade, Guará, Lorena. Ela fez um programa de matemática dizendo assim, ninguém fica para trás. Então os colegas fazem tutoria, sabe? Com os alunos. Os colegas assumem assim tutores. Eu acho muito bacana esse projeto. Lindo, está funcionando muito. Está começando Legal. Agora, né, nesse momento. Então, essa coisa de você olhar para a história de cada um. Então, quando eu olho para você, Ju, quando eu olho para você, Luiz, assim, se eu tiver muito respeito, eu vejo que você é o ramo de uma grande videira, sabe? Lindo. De uma árvore vasta. Então, assim... E você é único naquilo que você traz, entendeu? Perfeito. Então, uma criança de cada vez significa essa capacidade da gente olhar para a história, para o contexto de cada uma e saber quando estão disponíveis ou indisponíveis e dar um tratamento diferenciado, sabe? Legal. No sentido de perceber todos. Ô, Laureano, e isso está me fazendo lembrar, né? Porque quando a constelação familiar entrou na minha vida, né? Primeiro a gente vem aquele que, nossa, tem que passar isso adiante, né? Aí depois eu vi que o buraco é mais embaixo, que eu preciso viver muito isso antes, né? Para depois eu colocar a serviço das pessoas, enfim. E eu fui nessa busca. E, obviamente, que o Luiz, que, né, nós casados ali, a gente troca muito. Hoje ele está fazendo o curso de constelação, né? O treinamento. E essa imagem, eu falo também que tem um olhar para as empresas, né? Sim. A forma, ele tem time, né? Tem lá. Então, você olhar para cada, né, um funcionário, né? Um funcionário de cada vez. Por vez, né? De cada vez. Um profissional. Quer dizer, a questão, uma indisponibilidade de um também contamina toda. E eu falei disso de uma outra forma, né? Mas o quanto eu falei, vida, na hora que você olhar, estiver diante dos seus funcionários, né? Faça o exercício de colocar os pais deles atrás dele. E me fala como é que você vai ficar. E aí ele trouxe essa palavra que foi o respeito. Né? Muda tudo na hora que você olha, né? Você falou muito lindamente aí da videira, né? Você veio de uma árvore, né? Linda, bonita. E quando você se conecta com algo muito maior, né? Quando você traz esse olhar. Eu acho que o Luiz tem treinado muito esse olhar trazido para a atividade profissional dele. Eu acho bonito isso. Você se conecta com amor maior. Sabe por quê? Eu tenho um pequeno podcast. Na verdade, eu acho que nem saiu como podcast. Está no meu canal do Telegram. Um dia eu acordei, fui meditar e aí comecei a gravar, né? Sobre o amor maior. Quando dois olhares se encontram, dois corações se tocam
duas histórias se entrelaçam e tudo que pode vir daí, né? Que força move, né? Por trás desse encontro. Então, se você se reverencia, se você se conecta, se você olha para esse amor, você nunca vai olhar para a pessoa de forma leviana. Porque todos nós, absolutamente todos nós, somos portadores desse movimento maior, mais amplo, que as religiões chamam de Deus, que as filosofias chamam, às vezes, de força, né? A ciência chama de força, de campo. Não interessa, mas assim, todo ser humano encarnado, todo ser vivo, toda esfera viva carrega esse movimento, sabe? Sim. Esse amor. Então, para mim, olhar para uma criança de cada vez significa olhar para a força que nos conduz. Às vezes a gente quer classificar, rotular, né? Ao invés de sentir, né? Então, a gente tem tido essa experiência espiritual também, né? As questões sistêmicas, né? De que aquilo que eu não sou capaz de ter total condições de entender, não preciso entender, só sentir, né? E a partir do momento que a gente acredita que existe um único Criador e tudo vem dele, acabou. A gente se retira, né? Se retira no sentido a gente respeita os vários nomes, né? Aliás, os homens têm necessidade disso. De classificar. É humana, né? Agora, eu tô vendo aí que tem um coraçãozinho ligado nessa capa. Pô, que lindo isso. Como é que é? Essa imagem, quando eu fui estudar pedagogia sistêmica, né? A Ellen Vieira da Fonseca, ela trazia coraçõezinhos assim, né? Para exemplificar para as crianças a história do café com leite, né? Que a criança é uma mistura do pai e da mãe e que nós estamos conectados por um fio invisível, né? Esse fio invisível é a conexão amorosa desse amor maior que sai do coração do pai e da mãe e conectam com os filhos. Então, o capista da editora Pri pôs aqui uma menina, porque tem um desenho da Nanda muito bonito aqui, dentro do livro, uma história bonita, que eu até contei no outro podcast. Se você quiser saber, assiste o outro podcast. Aí, né? Tá lá no nosso podcast, que o Laureano sobre pais e filhos, conosco, né? Sobre pais e filhos, e ele conta desse desenho que a Nanda fez, a filha dele, né? Foi muito bonito. O desenho. Assiste lá. E aí o capista traz essa criança conectada aqui. E uma vez eu vi uma história de uma acupunturista, que ela gosta muito da tradição tibetana. E ela falou assim que, para os tibetanos, antes da criança estar no corpo da mãe, antes da concepção, ela mora 6 meses no coração do pai. Nossa, que lindo. E eu achei essa história linda, linda, linda. E quando na constelação familiar eu encontrei essa imagem, né, dos corações conectados, a primeira coisa que eu me lembrei foi dessa história dos tibetanos. Sim. Porque, na verdade, a mãe tem uma conexão profunda, corporal, de sentimento, de alimentação do coração batendo, de tudo, né? E o pai? O pai é uma construção e é todo um patrimônio, né? Por isso que é tão importante as mães entenderem que existe uma conexão invisível, existe um fio invisível ligando os dois. Então, eu acho essa capa muito feliz. Sim. Legal. Eu gosto muito desse livro. É uma capa linda. É o meu terceiro livro de educação, né? Que tem uma linguagem mais fácil para pais, para mães. Os outros 2 são mais acadêmicos, né? Que lindo, né? E aí você traz também a sua experiência lá na escola como gestor e atendendo muitas, digamos, famílias, né? Crianças, os alunos, né? Famílias e também os professores, né? Como que você procura trazer essa visão sistêmica para a sua equipe, para os professores? A gente tem uma prática na escola em que eu fico como gestor, né? Porque eu sou sócio de 2 escolas e uma eu fico todos os dias. Uma prática de termos ambientes de escuta e de aprendizagem. Então, 1, 2 vezes por ano a gente faz alguns workshops, algumas noites, a gente faz exercícios sistêmicos. Legal. Esse livro nasceu de um encontro assim, né? E o último encontro que a gente fez foi do meu lugar eu olho para as crianças. Porque o nosso lugar ele é muito importante. É o lugar de onde nós temos força, tiramos força. E o que a gente mais vê são, por exemplo, professores que estão em sala de aula, mas não estão disponíveis. Alunos que estão em sala de aula, mas não estão disponíveis. Sim. E aí talvez vocês perguntariam assim, né? Mas por que eles não estão disponíveis, né? Quer dizer, o que é um ser humano indisponível? É um ser humano que está ocupado com algo que não está presente ali naquele momento. É como se você estivesse aqui ouvindo uma aula, né?
O professor está lá dando uma aula e você pega o celular e fica no celular. Você não está disponível. Você está ocupado com uma outra história. Então, quando as crianças chegam na escola, as crianças trazem, né, de verdade, as crianças trazem uma história pessoal. Sim. Então, qual criança não perdeu um avô, uma avó? A mãe não ficou doente, o pai não ficou desempregado, né? Teve um problema com o irmão se acidentou, uma criança adoeceu. Todas as crianças chegam com uma história. E elas estão disponíveis ou indisponíveis. Todo professor chega com uma história. De que lugar ele fala? Se ele não tiver em paz com a sua história, como fica? Então, esse último treinamento do Meu Lugar Eu Olho para as Crianças, a gente usou o conto do João Garriga. Onde estão as moedas? As moedas, maravilhoso. Que é um conto maravilhoso, que fala das moedas que nós recebemos dos nossos pais, que são todos os recursos infinitos, né, que nós recebemos, e que cabe a nós tomar e fazer um bom uso delas, né? E quantos professores e professoras estão emaranhados, enroscados nas suas próprias histórias. Então tem muita dificuldade com disciplina, com conexão, julgam demais. Um ser humano desconectado da energia paterna, desconectado do amor materno, é um ser humano que julga demais. Nossa. Que se sente melhor do que o outro, Sim. sabe? Que bate de frente com todo mundo, que reclama da vida, que não age, que procrastina, enfim, tem inúmeras possibilidades, uma lista. E Laureano, dentro desse contexto, né, do lugar do professor, Bert Hellinger fala muito sobre a questão do professor se colocar abaixo dos pais, né? E às vezes a gente escuta, né, algumas pessoas dizendo, mas as crianças, né, o aluno tem pais difíceis, mas tem aquele professor que cuida tão bem dele, né? Que é tão amoroso com ele, ele prefere aqueles pais. Chegam a fazer algumas comparações desse tipo, né? Claramente, isso essa fala é uma fala de que é alguém desconectado dos próprios pais, né? Desconectado dos próprios pais, exato. E tem um detalhe também, né? Que que invertem, né? É tentador para o professor. É um lugar de importância, né? Que, ocupar o lugar dos pais. Ser um pai melhor. Ser um pai uma mãe melhor. Porque ele se sente, né? Como se ele fosse, né, sendo melhor, né? Ele se sente bem. Só que, na verdade, isso pode ter nascido da sua falta de ordem lá. Sim. Porque se ele sabe o papel de um pai, com certeza, sim. Ele nunca vai se achar capaz de ser melhor do que o pai. Substituir o pai. Você sabe que, pegando essa imagem que você traz, eu gosto muito de trabalhar com imagens, né? Na condição de gestor, eu sempre coloco para a equipe e para os professores o seguinte: numa escola, no caso a minha escola é privada, mas isso vale para a escola pública, para qualquer escola, né? Ali nós estabelecemos uma relação diferente, que não é uma relação de clientela de serviço como outros tantos serviços que a gente presta. Por quê? Porque é da qualidade do relacionamento entre a família e a escola, entre os pais e os professores, é dessa qualidade que nós teremos sucesso ou não na aprendizagem das crianças. Uma criança não consegue aprender com um professor que julga os pais. E o professor não precisa julgar verbalmente. Sim. Basta o professor trazer na sua postura um olhar crítico, desrespeitoso, jocoso, o que seja, sobre a história daquela criança. Então é muito comum dizer: esse menino não presta. Que educação que esses pais dão para esse menino? Esse menino é indisciplinado, é uma maçã podre. Quando você critica, é simples, basta você pensar, você como pai, chega numa escola, você chega lá para levar uma demanda, uma questão, e o coordenador fala: então eu vou falar para você o que seu filho faz. E aí começa a enumerar uma lista de problemas que o seu filho dá. Como é que você se sente? Você se sente questionado como pai, desrespeitado como pai. Então, às vezes, é muito interessante falar assim: olha, aí é a postura. O que é a postura? É se você está vazio ou não, se você está carregando no seu coração julgamentos, críticas, etc, etc. A postura é o que a gente sente, é o que o nosso corpo comunica, que na verdade é a mais importante comunicação que nós temos. Sim. É o que o nosso corpo comunica, é o que nós dizemos, né? Então, quando você está diante de um pai com respeito, você entende que se o aluno não está aprendendo, está trazendo problema de disciplina, ou está com alguma questão relacional, fazendo bullying ou sofrendo bullying, qualquer coisa, se sentindo excluído, excluindo, ele está experimentando algo
conectado ao sistema familiar. Quando os professores, os gestores julgam essa família, ele desconecta do aluno. Então, aí não tem nem solução para o problema, nem aprendizagem. É isso aí. E assim, que professor que não respeita? O professor que não entra com alegria na escola. O professor que não entra com alegria na escola não está alegre com a sua história. Com a sua história do jeito que ela foi. Exato. Às vezes difícil, trágica, sabe? E nós temos essa história se repetindo em todos os contextos de educação no Brasil. Então, esse é um dado que eu acho bem legal do que você traz. E é forte. Ficou claro sim, isso? Quer dizer, essa conexão? Porque a aprendizagem depende dessa relação. Então você vê, né? É cognitivo. O seu trabalho nasce com os professores, pelo que eu estou entendendo, para que eles possam também conduzir esse trabalho junto com os alunos. Para que eles tenham condições postura de lidar também, porque na verdade os conflitos vão existir. O conflito existe, a dificuldade existe, os alunos estão indisponíveis. Luiz, a pior coisa que tem é você não perceber que uma pessoa está indisponível para te ouvir. Pior coisa que tem. Ok? Então, assim, eu quero te contar uma coisa. Você não está disponível. E eu não percebo, eu não me dou conta, eu continuo falando. E você está indisponível. Isso é um tremendo erro de percepção. Gera umas queixas, né? Então, assim, eu sempre falo para os professores, eu só entro numa sala e só falo quando todo mundo está disponível. Quando todo mundo me ouve. Uhum. Perfeito. Ou está conectado. E eu vou buscar essa conexão. Aí você fala assim, peraí, que tipo de trabalho você faz com os professores? Um dos primeiros trabalhos que eu faço é mindfulness. Se você não estiver conectado com o seu corpo, você não se conecta com ninguém. Legal, nossa. Se você não está conectado com o seu corpo, você não se conecta com ninguém. Olha que legal. Por quê? O que conecta é a percepção, não é a mente. E aí, uma das principais questões que eu levo nas palestras para professores, nos workshops para os professores, nós ficamos muito aqui na mente, porque a gente tem que escrever, estudar, preparar aula, corrigir prova, elencar conteúdos, transmitir tradição. Ok. Só que tem um detalhe. O trabalho que você faz é mental, mas a aprendizagem não é mental. A aprendizagem é de conexão, de percepção. Isso quem faz é o corpo. Então, um professor que não está conectado com o corpo é um problema para ele. Por quê? Ele não se percebe. Aí a mente dele, na maioria das vezes, está acelerada, cheia de resistências. O coração está pesado, cheio de ressentimentos, de mágoas, de críticas, de insatisfações. Legal. E ele não tem um propósito. Sim. Então, eu sempre falo, a gente precisa trabalhar as 4 dimensões, que, na verdade, são uma só. Corpo, mente, coração e a conexão com um propósito maior. Né? Agora, para o pessoal que está em casa, né, você deve ter muitos casos de atendimento, né? Você atende alunos e pais. Sim. Compartilha com a gente, porque isso aí às vezes toca lá no pessoal que está em casa vivendo a mesma situação. Jovens. Eu diria assim, né? O que você, dentro dos atendimentos que você faz, quais são as queixas comuns, né? O que você observa de comportamentos, né, das crianças, dos adolescentes, que acende lá um sinal e você olha e percebe, né, que essa família, ele precisa olhar ele está olhando para algo, né, na família dele que está o tornando indisponível com alguns comportamentos. Que tipo de comportamento que aparece? O que eu observo de mais comum é assim, as crianças estão fora do lugar. Sim. Por que as crianças estão fora do lugar? Porque os pais não sabem o lugar deles de pais. Não que eu saiba qual é o lugar dos pais sabem. Quando os pais assumem... O que os filhos precisam? Os filhos precisam de proteção, de segurança, de amor, de cuidado. Certo? É isso. Isso, para eles estarem no lugar deles. Para eles terem isso, eles têm que ser crianças, adolescentes, e não adultos. Então, assim, o que eu mais vejo... Pais que colocam os filhos entre a relação de homem e mulher. Em que um critica o outro, pede apoio para o filho para uma coisa, faz coloca de garoto de recado, né? Garoto de recado. Ou então põe para o filho... Gente, uma vez uma menina falou assim, Lau, eu não sei o que fazer. Meu pai deita, chora no meu colo e fala assim, o que eu faço? Essa criança está disponível para aprender? Não. Essa adolescente está disponível para aprender? Não, ela fala assim, é eu que queria fazer isso. Sabe, é uma coisa assim, meu filho tem 22 anos, é um menino bem sucedido, trabalhador e tal, muitas vezes as pessoas falam, mas você não pede ajuda para o seu filho? Eu falo, eu não preciso dele.
Preciso dele que precisa de mim. Essa fala é uma fala muito importante, né? Porque hoje há uma inversão disso, né, Laureano? Os pais estão emocionalmente dependentes dos seus filhos, colocando para eles o cargo de suporte emocional, de tomar decisões, aliás, de dar decisões, também dar a possibilidade de decisão inadequada para a idade da criança. Um medo profundo. De perder o amor, De perder o amor. Aí fala, mas meu filho não vai me amar. E eu dizia para o João, meu filho, meu segundo filho, quando ele era adolescente, estava abduzido, né? Porque os adolescentes são abduzidos. E ele falava assim, saber disso aí. Você vai ver, eu vou embora. Um dia ele falou isso para mim. Eu falei, vai, mas só se for agora. Você quer que eu vá lá pegar a sua bolsa? Porque eu vou te falar uma coisa. Eu vivi 33 anos muito bem sem você. Eu não vou morrer se você for embora. Assim, eu não preciso do seu amor. É duro falar isso para um filho. É duro. Eu não preciso do seu amor. E de verdade, ele ficava desorganizado quando eu falava isso. Como assim? Não preciso do seu amor. Eu quero o seu respeito. Quero sua presença. E aí, os pais têm medo. Mas ele não vai me amar. Filho, diz para o papai que você me ama. Sim. Que isso, cara? Que me ama. Eu não preciso disso. Eu tenho o amor do meu pai e da minha mãe. E detalhe, eu não sou seu amigo. Isso é bacana frisar. Comigo hoje de pais novo. E filhos, pais não são amigos dos filhos. Eu acho assim, muitos falam assim, meu filho é meu amigão. Meu amigo é uma relação de horizontalidade. A relação pai e filho, ela é necessariamente uma relação de alguém que doa e alguém que recebe. Sim. Não tem essa igualdade. Não existe. Aí, você fala, qual é o principal problema dos adolescentes, das crianças? É esse, Juliana. As crianças não estão no seu lugar porque os pais não estão no lugar deles. Então, eles não sabem se achar. Aí, tem as exclusões, né? Sim. Por exemplo, todas as famílias têm muitas brigas, né? Aqui. Sabe por quê, meu amor? Olha só. É muita coisa. Quando o Laureano vem aqui, é tanta coisa ao mesmo tempo. E muita gente, Laureano, como nós também, eu estou aprendendo, estou nessa caminhada. E às vezes a gente tem uma certa dificuldade de conectar isso com o nosso dia a dia. E eu queria dar uma rebobinadinha só nisso. Porque a gente está falando muitas coisas aqui. Então você vê, a partir do momento, e aí eu acho que a gente pode falar mais profundamente sobre isso. Vamos pegar um item. Quando a gente espera que o nosso filho, quando a gente deseja que o nosso filho nos ame, porque algo está nos faltando. E esse movimento de exigência que o filho nos ame, essa carga que eu estou colocando na mão dele, que é uma carga que ele não é capaz de suportar, como você até comentou no outro podcast, quer dizer, a criança, aliás, vai lá no outro podcast, você vai entender muita coisa que nós estamos falando aqui. Sim. Quando a criança assume uma responsabilidade, uma postura de que não é adequada à sua idade, não é coisa de criança ou de adolescente, ela sofre. Porque para ela ter uma vida leve, que é simples, ela precisa de muito pouco. Aí o pai vai lá, coloca nela a responsabilidade de amar o pai. Né? De suprir, na verdade, né? Na verdade, esse pai está com carência do quê? Na verdade, tudo que a gente não resolveu com o nosso pai e com a nossa mãe, os nossos filhos vão nos trazer como desafios. É basicamente isso, né? A gente experimenta isso, né? Então, eu vejo essa história se repetindo quando os pais, no outro podcast a gente falou disso, quando o pai fala assim, pede para o meu filho estudar, mas como assim? Passa para a escola, né? A escola tem um outro formato. Para professores e gestores entenderem isso, a escola tem suas normas, suas regras. A gente não conflita com as famílias, a gente precisa da parceria com as famílias. Perfeito. Essa parceria significa que eu respeito as famílias respeitam a escola. Então, nós temos formatos diferentes, mas nós estamos olhando para as crianças. Por isso que do meu lugar eu olho para as crianças, é o nome desse workshop que eu faço com professores. Legal. Do meu lugar. Qual é o meu lugar? Meu lugar de filho, de marido, de esposa, de professor. Quando eu entro em sala, eu sou educador, eu sou professor, mas se eu estou fora do meu lugar numa área da minha vida, provavelmente eu vou estar fora em outras áreas. Sim. E olha, esse trabalho é tão bacana, né? Porque você contribui não só para a dinâmica na sala de aula, mas para ter sucesso lá, ele precisa olhar para a sua própria vida, né? Quer dizer, você está contribuindo para que, na verdade, essa é a nossa proposta aqui, levar insights, percepções e um olhar novo para que a gente possa ter uma vida mais leve, né? Para a sua origem, você se apoderar do seu lugar. A gente pode claramente dizer assim, qual a grande tarefa da nossa existência? É cuidar só da nossa vida. Né? Cuidar só da nossa vida. Isso já é suficiente. Nossa. E aí, eu queria colocar uma coisa para os pais, que eu acho que é muito importante.
a gente precisa ter um respeito gigantesco, enorme, pelo destino dos nossos filhos. Uau, esse pega. Nossa. Esse tema pega, Loriane. tá? Destino dos nossos filhos. Você que está chegando agora, a gente vai falar de um tema que eu acho muito preciso que a gente fale aqui. É um tema difícil, né, Laureano? Difícil, Luiz. Tenho muita dificuldade. Eu acho Muito. que presta atenção agora que vai vir uma chave importante para você. Não Fala. é? O destino dos nossos filhos não está nas nossas mãos. Não está. E a gente quer, olha, eu vejo crianças de Fundamental 1 dizendo assim, o meu pai não deixa eu brincar. Ele quer fazer eu estudar isso. Os pais querem se realizar através dos filhos, não respeitando uma criança de cada vez. A individualidade, a escolha, a possibilidade. Ele é um ramo de uma grande árvore que vai ter um outro espaço, um outro lugar. Eu não controlo. Respeitar o destino significa eu não controlo nem a minha existência, nem a existência dos meus filhos. Lindo isso. E se Nossa, você falar, isso é muito se você forte. pensar, como a gente falou antes sobre a questão espiritual, né? Achar que nós temos a capacidade de mudar o destino do nosso filho nesse contexto é como se eu estivesse criticando É um nível Criador. de é se colocar acima de Deus, né? Para quem Sim. tem Ó, essa eu vou passar crença. o cafezinho nosso tradicional Vamos aí, lá. cafezinho. Bem passado Não, e café, quentinho, isso. por favor. Ô, Cris, Nem dá vou uma falar que no outro podcast o café estava frio, viu, gente? foi Deu um ajuste deu aqui. ruim, mas hoje vai ficar bom, né, Não, minha vida? eu fiz um controle de processo agora apurado, senão Tem um a turma processo de lá- qualidade É. assim avançado. Pô, valeu, Cris. Bolinho. Então, e aí, qual é a grande questão? É você confiar na vida. É isso aí. Nossa. E isso é soltar o controle, né? Confiar na vida. Fácil? De jeito nenhum. Não é. Né? Confiar na vida. Desculpa, vai lá. Não, você está batendo aí no microfone, quase que como batendo na porta, né, para dizer, cara, você tem que confiar na vida. Aí você fala, confiar na vida como assim? Confiar na vida que nos conduz, afinal de contas. Sim. Né? Porque, se você pensar bem, cara, você confia que o semáforo funciona e que o outro cara que está vindo do outro lado da avenida vai respeitar o semáforo. Sim. É isso aí. Ele pode não respeitar. Você confia quando você entra na Via Dutra, que fica aqui no eixo Rio-São Paulo, onde nós estamos, né? Aqui a 300 metros da Via Dutra, que as pessoas vão respeitar as leis e você vai estar protegido. Nós não controlamos nada. Nada. Então, respeitar o destino dos nossos filhos, respeitar o nosso destino, olhar amorosamente para esse destino, significa tomar no nosso coração a vida dos nossos pais, dos nossos avós, como elas foram. Uhum. Olha, quando você se conecta com a história dos seus ancestrais, quanta força, quanto recurso. Então, Nossa. eu sempre falo para os professores, se quer entrar firme e forte numa sala, se conecta aos recursos Entra que ancorado vieram à antes, sua origem, né? sabe? Veja quais foram os educadores. Eu tenho um tio-avô, na verdade um tio-bisavô, que era um extraordinário orador. Eu descobri muito tempo depois, né? Meu pai era um extraordinário orador. O pai do meu pai era um homem incrível. E meu pai pouco conheceu e eu nunca conheci. Esses recursos chegam para nós do mesmo jeito. Chegam através da vida, da estrutura celular e tal. Então, eu sempre falo para os professores, você quer entrar firme em sala? Então, entre presente, sinta o seu corpo e se conecte a toda a história que veio antes. Mas não é se conectar somente, é concordar com essa história. Concordar. Essa é a palavra. A palavra concordar é legal. Vamos brindar né? aí, ó. Vamos Agora brindar tá aqui o quentinho café. aí, ó. Aí, Porra, dá o café. desci rasgando esse cafezinho aí. Não é? Ó, que maravilha. E aí, essa concordância tem muito a ver, a etimologia, né? Concor, né? É uma coisa que eu aprendi ao longo de muitas palestras e reflexões, né? Eu falo muito de atenção e de disponibilidade. E aí, eu tive um dia um insight meditando. Eu não sei se esse insight é válido para todo mundo, tá? Se servir para vocês, ótimo. Se não servir, Sim. ele serve para mim. Ok. Que é assim, a qualidade da nossa existência é a qualidade da nossa atenção. A nossa atenção define quem nós somos. A minha atenção, as coisas que estão presentes, disponíveis ou não.
E a gente acha que a atenção é uma propriedade da mente. E, na verdade, para mim, a atenção é uma propriedade do coração. Porque é o coração que está disponível e indisponível, e é um órgão de inteligência suprema, porque a nossa mente não para, é um software muito sensível e turbulento, mas o nosso coração, entre a sístole e a diástole, existe um espaço. Quando a gente amplia esse espaço e a percepção desse espaço, a gente fica presente, a gente fica atento. Então, quando a gente concorda com a nossa existência, então eu concordo com o pai que eu tive, concordo com a mãe que eu tive. Eu, professor, concordo com a história que eu tive. Com a vida como ela é. Concordo com a vida como ela é. Concordar significa eu estou com o meu coração disponível e aberto. Isso faz toda a diferença. Então, o órgão da atenção, para mim, é esse. E tem um aspecto, né, amor, que a gente costuma falar também, né, que a partir do momento que se apresenta isso, né, por exemplo, nos seus atendimentos, concordar também que o outro, a partir daquilo, faça do jeito que ele pode dar conta de fazer. Porque muitas vezes é difícil esse caminho, né, da pessoa retornar, de enxergar o amor que veio dos pais. Você está falando no movimento, às vezes, muito difícil. Então, nesse atendimento... No atendimento, né? Quando você põe esse conceito, toda essa visão sistêmica, concordar também passa por entender que ele faça o uso daquilo da maneira que ele dá conta que ele recebeu. Também. Sem julgamento. Porque a nossa vontade é que ele supere aquilo, que ele consiga avançar, mas pode ser que ele não dê conta. Luiz, para mim, o grande exercício nesse caso da concordância é quase um mantra para mim. Tudo está sempre certo. Porque a gente quer mudar os outros o tempo todo. Quer Isso falar do legal. Ritmo do outro. Olha que legal. E tudo está sempre certo. Está sempre certo. Por quê? Um movimento vai levar a outro movimento, que vai levar a outro movimento, que vai levar a outro movimento. Você não pode experimentar o que não está dentro de você. Não pode experimentar. Sim. Você só experimenta. Nesse trabalho dos professores, a gente usa uma ideia do Dr. Stephen Covey. Sim. Ele organizou um trabalho dos 7 hábitos, né, das pessoas altamente eficazes, virou um programa socioemocional para a escola, a gente aplica. Ah, é? Que é o Líder em Mim, né, que agora chama do Dr. Covey, baseado nos 7 hábitos. Que legal. Eu fui a Salt Lake fazer uma palestra, uma breakout session, falando sobre esse livro para pessoas de 26 países, né, que estavam num congresso lá, em 2018. E o Dr. Covey fala assim, baseado nas tradições espirituais, nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. Sem dúvida. Então, a capacidade de dizer sim ao jeito como o outro é, ao jeito como a realidade é. Não existe outra realidade a não ser a realidade. Exato. Estar alinhado com ela é estar alinhado com uma presença muito maior, que está por trás de tudo. Você sabe que tem um livro dele que é chamado Terceira Alternativa. Luiz adora, né, vida? Eu adoro e a gente aplica muito. É do seu métier, né? Porque, na verdade, tem muito a ver com isso, de que toda essa realidade que me compõe, que eu só posso falar a partir dela, eu não posso falar a partir da realidade dos outros, ou sobre a ótica que os outros têm. E quando você está diante de um problema, a sua capacidade de gerar soluções para resolver aquele problema, ela é ampliada pela contribuição da realidade dos outros. Então, ou seja, se eu estou com um problema aqui e eu vou entregar todos os meus recursos para resolver esse problema, mas na hora que eu estou com esse problema aqui e eu me junto a Juliana para nós aqui buscarmos formas de resolver esse problema, não é a minha realidade mais a dela, os meus recursos, não é essa soma aritmética. No livro dele ele descreve que isso possui uma exponencialidade na possibilidade de resolver esse problema, porque, na verdade, quando eu trago aqui, algumas pessoas usam essas ferramentas de brainstorm e tudo, mas, na verdade, ela é só a ponta do iceberg. Mas na hora que eu falo assim, Juliana, olha, mas essa situação aqui, o que eu disse está fora da realidade dela. Só que ela vai trazer a realidade dela em cima de um ponto de vista que já foi construído a partir da minha realidade. Sim. Cara, isso é muito profundo. Sim. Então, você constrói soluções
que estão muito além da capacidade unitária de um único indivíduo resolver. Então, diante disso, a gente se curva também, porque para você criar esse ambiente, você precisa também ser muito humilde, de reconhecer que a sua realidade não é suficiente para lidar com os desafios que se apresentam. Então, se junte com as pessoas, né? Sim. Para poder encarar... Você faz sua parte. Exato. E se você fizer respeitosamente, você cria uma ressonância favorável para que outras coisas se apresentem. Porque, na verdade, 1 mais 1 pode ser 3, 4, 1000, 1 milhão. Isso é bacana. O respeito, né? Você fala muito essa palavra. Você está o tempo inteiro repetindo, né? Que tem a ver com tudo está certo, né? E tem a ver com esse respeito à realidade do outro. E isso cria uma ressonância. A gente também fala, quando a gente dá esse passo da confiança, do respeito com o outro também vai dar uma resposta, né? Sim. Que tem a ver com a nossa postura interna, né? E aí a gente olhar, né, Laureano, você falou um pouco dos recursos que você recebeu. Você falou do seu avô, né? Do seu pai. E isso é estar em contato e em concordância com a sua história, né? Como um todo, para a luz, para a sombra, né? E a partir do momento que um professor, por exemplo, ele se depara com tudo isso, ele olha lá para a sua origem, né? Ele olha para aqueles recursos que ele recebeu, né? Da sua família de origem, dos seus pais, enfim, ele consegue colocar isso a serviço. Quando ele está desconectado e fora do seu lugar, provavelmente ele também vai ver no aluno tudo, ele não vai conseguir enxergar toda a potencialidade de recursos que vem daquela família, né? Com aquela visão bonita que você colocou da vida. E a gente fazer esse exercício de olhar para a nossa história, né? Eu acho que isso é um grande resgate. E a gente ficar curioso, né? De onde veio isso, né? A forma como eu sou. Engraçado que até a gente fez os nossos votos de casamento, a gente renovou nossos votos no final do ano, né? E eu escrevi para ele, né, pra gente trocar os votos e tal. E na hora que eu tava escrevendo, eu fui tocada por uma questão da minha história. Que a minha avó, a mãe da minha mãe, ela, quando se casou com meu avô era bem mais velho que ela. E o meu avô já tinha, acho que 5 filhos. E aí, quando ele conheceu a minha avó, então a minha avó chegou madrasta, né? Ela teve que cuidar, né? As crianças eram pequenas, né? E cuidar desses filhos. E para mim, na minha história, eu sou madrasta, né? Da filha do Luiz. E na minha história, eu nunca tive... Meu posicionamento com a Helena sempre foi de acolhê-la. Isso foi muito natural para mim, embora eu estivesse fora do meu lugar muitas vezes, né? Isso sendo trabalhado ao longo do tempo. Mas foi muito natural para mim assumir este lugar de madrasta. Sim. E era eu falava, recurso. Exatamente. Quando eu me dei conta que isso veio lá da minha vovó, que eu falava, gente, porque para algumas pessoas é tão difícil aceitar, né? Uma filha de um outro casamento, um filho, né? E para mim foi tão natural. Eu nunca vi como algo assim, poxa... não quero que você fique com ela, ou não quero que... Não, né? Eu sempre tive um olhar para ela também. E eu falava, que incrível, isso veio lá da minha avó, quando eu me dei conta, né, das constelações. E quando você olha para isso, você vai tomando, né? Você tem a oportunidade de tomar. Você falou uma coisa interessante, que é assim, tudo que está disponível em mim me conecta com uma realidade de uma forma diferente. Sim. Você nem sabia, né? Eu tenho essa facilidade. De repente você vai lá mapear a sua avó. A gente vê assim, a gente não cria nada. Eu sempre falo para os professores assim, antes de nós, outros vieram. Eu não inaugurei nada. Eu não estou trazendo a suprema verdade. Eu não estou trazendo... Eu estou aqui canalizando, viabilizando, através desse corpo, desse indivíduo, dessa mente, algo que já foi pensado, produzido, já aconteceu, já moveu. Olha a riqueza desse planeta, da história. Isso aí. Então, assim, ontem eu conheci uma pessoa, e aí, é engraçado, né? Às vezes, quando você conhece alguém, você pode se incomodar com um aspecto ou outro. E eu não me incomodei com nenhum aspecto dessa pessoa, embora ressaltasse um ou outro que há um tempo atrás eu pudesse dizer assim, nossa, é isso, é aquilo, e eu fosse nomear. E eu não nomeei. Eu fiquei pensando, por que eu não nomeei? Que aquilo não está mais dentro de mim. Olha só.
Então, quando a gente fala de ressonância de recurso, é assim, só me incomoda o que é meu. Legal. Só me incomoda o que é meu. Sim. Então, quando um professor entra em sala, quando um pai está diante de um filho, quando a gente está com um amigo, há alguma situação que nos incomoda, isso é seu. Perfeito. Quando não te incomoda, você olha, você identifica, você pode até ter uma opinião, mas aquilo não te onera emocionalmente. Perfeito. Então, eu sempre brinco com a minha equipe de gestores lá, né, o time que trabalha comigo. Eu sempre digo o seguinte, você pode falar tudo das pessoas. A gente pode falar tudo. Vamos falar primeiro de um para o outro, para não ter esse custo de eu falar de um terceiro que não está presente. Vamos procurar falar de um para o outro. Se precisarmos falar de um terceiro, nós vamos falar com objetividade máxima, sem contaminar, sem colocar uma etiqueta, sem colocar... Vamos descrever a situação. Perfeito. Então, está acontecendo isso, isso, isso. Nós não identificamos dizendo fulano fez porque ele é. Não, fulano fez isso, isso acarretou isso, nós vamos ter que lidar com essa situação, precisamos falar com fulano. Pronto. Você limpa as relações, que na minha opinião é o maior foco de conflito humano em qualquer lugar, seja Luiz agora na Ucrânia ou seja lá na equipe corporativa. Lá na equipe, são essas questões que chegam também, né? Sempre tem, né, aquele movimento, né, do vilão, do herói e da vítima, né? Então a gente vê que essa estrutura de relacionamento ela fere a construção da confiança, né? A confiança, a gente tem lido bastante sobre isso, né? É algo difícil de ser construído. Ele é muito difícil de ser construído. Porque a gente acredita que relacionamentos que geram trocas positivas devem ser alicerçadas pela confiança. Não é brincar, né? Que a confiança não é que eu confio que o outro vai fazer o que eu quero que ele faça. Isso não é confiança. Isso é desejar que o cara faça tudo o que eu... Isso é só expectativa. É uma expectativa, perfeito. Confiar significa, então, que eu sei o que esperar do outro. Mas para eu chegar nessa situação de saber o que esperar do outro, eu preciso de um passo anterior da confiança, que é a transparência. Que é falar as coisas, me mostrar para o outro do jeito que eu sou, falar o que eu penso, falar da maneira como eu me sinto. A partir daí pode ser que a gente comece a construir um caminho à confiança. Você sabe que a etimologia é muito bonita. Eu sempre gosto de etimologia, também, né? Eu adoro. Fiar junto, né? Tecer junto. Confiar, tecer junto. Isso aí. Né? E toda vez que você tece junto, você se sente parte da questão e, portanto, parte criativamente da questão. Então, confiar também significa que quando eu te delego algo, eu confio porque uma dimensão importante de mim está soltando isso. Eu confio que você vai fazer, porque eu não sou dono da verdade. O meu jeito não é o melhor. Eu não sou o melhor. E assim, isso te dá uma liberdade, porque você sai da expectativa de todo mundo. Quando você sai da expectativa de todo mundo, você fica em paz. Então, assim, eu fiz um trabalho essa semana. Aí perguntei para os alunos, fiz um trabalho sistêmico. Uma aluna falou, não gostei não, estava esperando outra coisa. Eu falei, tá bom. Não gostou? Então a outra coisa vai ter em outro momento. Desculpa, sinto muito se você perdeu o seu tempo. Não é pessoal. Não é. Sim. Então, confiar significa não levar para o lado pessoal. Aquilo que o Dom Miguel Ruiz lá fala nos 4 Compromissos, que é um livro que eu acho que todo mundo devia ler, né? Maravilhoso, todo maravilhoso. Mundo devia ler, que é não levar para o pessoal. Isso estabelecer uma relação de confiança. E eu adicionaria uma coisa ainda, para mim, fundante na relação de confiança. Além dessa tessitura coletiva, né, de me sentir responsável, de estar junto com o outro, de não levar para o pessoal, de não ser importante. Eu diria, a gente tem que confiar que a vida ela traz uma sabedoria que é maior do que nós. E ponto, entendeu? É isso aí. Você faz o seu melhor e confia. Não deu certo. O que é dar certo e o que é dar errado? A gente enxerga um fragmento da existência. Aí você fala, isso deu errado. Mas na frente você fala, não foi errado. Ainda bem que foi assim. Então, quanto tempo a gente precisa para, em perspectiva, de verdade enxergar o todo? Sim. Que a gente é fanático do visível, como eu disse no outro podcast. A gente perde tudo que é invisível. E a gente
é fanático do julgamento sobre o que é bom e o que é ruim. Nada é bom e ruim. Exato. Tudo é movimento. Movimento. O que agora aparentemente é ruim pode ser uma bênção lá na frente. Exatamente. E bênção de você sentir, falar, nossa, isso me levou para um outro patamar. Você tá me fazendo Perda lembrar... de emprego, fim de relacionamento. Tá me fazendo lembrar, cara, o dia que a minha mãe, né? Putz, a minha mãe foi uma personalidade muito importante. Muito importante aonde eu cheguei até agora, né? E eu lembro ela comigo, falando assim, olha, hoje é o dia, então, que você vai pegar um ônibus sozinho. Lá no Rio de Janeiro, né? Vamos falar o local. Situa, né? Situa. Lá no Rio de Janeiro, só, quantos anos? Pô, eu sou ruim de memória, amor. Depois a gente pergunta pra ela. Mas era criança, né? Criança. Tá vendo aquele ônibus ali, vermelho, número 438, Drummond. Você vai pegar esse ônibus aqui neste ponto. Ela foi comigo um dia, ou 2, agora eu não lembro. Mas tipo, você não confiar no destino do filho. Cara, uau. Ela chegou lá e... Então, a partir de amanhã, você vai fazer esse caminho sozinho. E o incrível, né, cara, que o quanto que eu me senti bem depois que eu comecei a pegar o ônibus sozinho, né? Cara, é extraordinário isso, né? Você me fez lembrar isso, né? De o papel que os pais têm na vida dos seus filhos. E aí você vê, isso fez com que, de certa maneira, por mais que eu tivesse com medo, e meus pais me soltaram. Se sua mãe acreditou, deixou você ali, acreditou que você conseguiria, você também aí deu eu te digo assim, ó, aí eu vou te falar uma coisa que para mim vale para todos, mas para sua mãe com você foi, eu diria, estruturador, que é assim, como você olha para o seu filho define tudo. É isso que eu queria que a gente falasse agora. O seu olhar, como você olha. Por quê? O meu olhar sobre vocês, ele impacta. O que eu tenho falado para os professores sobre a ressonância é assim, quando eu chego, que camiseta eu visto? O que é que eu ofereço para o mundo? Quando eu olho você, quando eu converso com você, quando eu te toco, quando eu digo bom dia, eu tô trazendo algo. O que eu trago? Porque por ressonância, nós todos somos permeáveis. A neurociência diz que nós somos permeáveis ao estado interno do outro. Uhum. Nós somos permeáveis. A gente é modulado pelo relacionamento social. O nosso cérebro aprende socialmente, através de atrito, de soluções criativas, de problemas. Sim. Então a gente não é efetivamente indivíduo, a gente funciona como indivíduo, mas a gente é coletivo no sentido estruturante. Então, o meu olhar sobre você impacta. Agora, imagina o do pai e da mãe. Nossa, mano. Nossa. Ele é estruturante. Daí, se vocês me permitirem, eu queria trazer um dos conceitos, para mim, vitais desse livro Uma Criança de Cada Vez, que mudou completamente a perspectiva da minha equipe e do trabalho de vários professores, que é o educador secreto. O que é o educador secreto? Eu aprendi isso com Marianne Frank, uma terapeuta alemã, consteladora. Foi ela que escreveu Você é um de Nós. E eu fiz um workshop de 5 dias com ela. Fiquei com ela mergulhado lá na questão da Marianne. Que legal. E a gente conversava e ela me constelou em escola, fiz constelação, falou de liderança, falou de professor. Eu sou muito grato a Marianne, muito grato. Né? Ela é uma mulher que realmente contribuiu muito para a vida. E ela fala do educador secreto. Aí você fala, mas como assim? Mas que educador secreto? Aquilo que a escola nem os professores podem dar, o espaço amoroso entre o casal. As crianças crescem, florescem, aprendem no espaço amoroso entre o pai e a mãe. Olha que lindo. O que você coloca ali, viceja, floresce, prospera. Isso é efetivamente o que ajuda a criança a aprender. Se nesse espaço entre o pai e a mãe não tem esse cultivo, esse olhar, essa confiança, a criança vai ter peso, dificuldade, vai enfrentar problemas de relacionamento. E nós, professores, educadores, gestores, a gente não consegue interferir aí. O que nós precisamos? Respeito. Quando você respeita a história do aluno, por ressonância, esse aluno fica diferente. Sensacional. Lindo. Você tá então vendo a postura. Você que está em casa, olha, pô, meu amor,
Eu tô mexido aqui com esse negócio, porque é demais. Você imagina, né, o quanto que nós, como pais aqui, temos uma influência direta sobre a forma como nossos filhos... Sobre o corpo deles. Como eles vão se tornar adultos e depois nós não estaremos mais aqui e a nossa existência vai continuar por eles. Olha o papel que nós temos aqui. Veja as mães que não confiam nas crianças. Então, esse ponto os pais que eu gostaria de explorar mais, né? O fato dos pais não confiarem que os filhos dão conta, né? Estão sempre checando, estão sempre verificando, às vezes deixa com a avó, né? E tá sempre ali mandando mensagem, tá tudo bem? Opa. Né? Como é que tá? Será que vai conseguir ficar, né? Opa. Eu tenho uma suspeita, Juliana. Sim. A maioria desses pais não confia nos próprios pais. Sim. Sem dúvida. E não são. Eles querem fazer melhor. Uhum. O problema dessas gerações, as últimas gerações, né? Sabe aquela história? Engravidei. Aí eu pego os livros de pediatria. E lê de cabo a rabo, tudo que... Eu quero saber, eu quero me informar. Gente, a informação é uma bênção ou uma desgraça. Porque assim, eu assisti os partos dos meus 2 filhos que estão conosco, do João e da Ananda. Os 2. Participei dos 2. É um mistério. Um mistério extraordinário. O João nasceu 6 meses depois que o meu pai morreu. Eu acompanhei meu pai, a morte do meu pai. Acompanhei assim. Eu vi o sopro que se retira. E para mim foi uma das maiores dores naquele momento. Né? Eu tinha acabado de perder nossa primeira gestação, né? A Júlia. E eu vi a vida, né? Se retirar daquele corpo que eu honrei, que eu acompanhei, que eu cuidei. 6 meses depois eu vi o João nascer. E vi o sopro. Sabe? Então eu fiquei com essas 2 imagens, sabe? O movimento de retirar-se e de encarnar, sabe? A vida que se retira, a vida que encarna, essa dança, esse movimento. E há aqueles que dizem que sempre quando um ancestral muito forte parte, o outro chega, né? Com muita energia, com vida, né? E o João encarna muito isso, ele tem muita energia, tem uma força enorme. E esse movimento me fez respeitar muito, mas muito profundamente, o movimento da vida. Sim. E isso que os professores precisam entender. Quando eu estou diante de um aluno, quando eu estou diante de uma criança, de um adolescente, estou diante de uma força muito maior. E eu quero ensinar conteúdo. Tudo bem, faz parte, esse é o nosso trabalho. Ensinar conta, ensinar geografia, ensinar história, filosofia, escrever, ler, ok. Mas 98% do nosso trabalho é respeito, é ressonância, é postura. Isso. É isso que conecta. E também aí, vindo com essa questão da confiança, né? A confiança dos pais com os filhos, a confiança também do professor, né? Neste caso, né? Na escola. Confiar que aquele aluno ele tem os pais certos para ele. Isso que o Luiz escreveu, Juliana, da aprendizagem, né? Eu te falo algo, você não sabe nada. Aí você traz algo novo. Quem aprendeu? Eu aprendi, você aprendeu. Quem ensinou? Nós 2. É isso aí. Uhum. Ninguém ensina ninguém. Ninguém aprende sozinho. A gente aprende na relação. Uhum. Paulo Freire que dizia isso, né, de uma outra forma. Né? Então, a relação é tudo. Tudo. Agora, a relação é boa quando você está em paz. Agora, eu fico feliz de ver que pessoas como o Laureano que estão na vanguarda desse tipo de coisa no Brasil, porque, infelizmente, muitas escolas ainda, né, não têm esse olhar, né? Ah, não. Tem um olhar técnico. É importante falar sobre isso, né? Porque as suas dificuldades, mas com respeito, porque nós não sabemos, né, pra onde como você falou muito bem, mas é nosso papel, enquanto estivermos aqui, dar o nosso melhor no nosso lugar, como pais, primeiramente, mas também servindo a sociedade no nosso trabalho, para que as famílias possam se libertar, de certa maneira, né, de certas questões que afetam a sua felicidade. A felicidade é algo meio utópico, mas a sua condição de ser mais leve e a partir daí conseguir ter uma vida mais alinhada com aquilo que ele entende que é importante para si, né? É muito importante a gente falar sobre temas como esse. A Juliana falou no outro podcast, né, que tinha sido minha aluna, né? Eu acho muito interessante porque eu nunca encontrei um aluno que descreveu um conceito que eu ensinei.
Entendeu? Entendi. Nunca. Eles sempre falam de uma situação ou outra que envolve conectividade, Sim. relacionamento. E todos aprenderam. Mas o que a gente aprende não é o que fica. Isso É o que fica na nossa pele, nessa porosidade, nessa epiderme. Legal. Que é essa permeabilidade, se é que eu posso dizer assim, de relação que se estabelece. Então, Laureano, então, assim, basicamente, o que a gente entende aqui desse bate-papo é que... Meu amor, já foi 1 hora, sim, acredita? a gente já está finalizando. Esse bate-papo que fica muito forte é a questão de nós olharmos para a nossa origem, de nós nos conectarmos aos nossos pais, né? E como professores, né, quem está aí na área da educação, olhar com respeito para a família dessa criança, né? Olhar para aquela criança entendendo que ela tem uma dinâmica lá que talvez, né, a gente olha e fala, poxa, não seria a dinâmica ideal, mas é algo muito maior, eu não tenho condição de avaliar. Mas eu confio de que ela dá conta de lidar também com aquela realidade que ela está inserida. Eu acolho. Acolher. Porque respeitar é acolher. E eu olho para aquilo que está atrás da dificuldade dela. Uhum. Vou te contar, posso contar uma história? Sim. Claro. Está no meu livro, Uma Criança de Cada Vez. Eu atendi uma mãe de uma garotinha que não se alfabetizou, não conseguia ler e escrever. Ela estava no 2º ano, foi para o 3º e não estava alfabetizada. Então, essa mãe já tinha feito reuniões com orientação, com o diretor e tal. Janeiro, essa mãe me encontra na escola e fala assim, você tem um tempo? Eu falei, tem. Ela sentou e falou assim, Laureano, eu queria decidir se a gente vai repetir ou ela vai para o 3º ano. E ninguém ainda me deu eu não estou segura ainda disso. Ela sentou diante de mim e eu, como sempre, mais vazio possível, né? Eu não sabia exatamente quem era a menina, assim, eu conheço, mas na hora não me veio. Eu me conectei com o coração dela e falei assim, olha, posso te falar uma coisa? Deixa ela no 3º ano, ela não tem nenhum problema. Você perdeu um filho? Ela falou, perdi não, perdi 2. Eu falei, então ela está conectada com o irmão. Um deles. Pô, falar um negócio desse a pessoa não entende, né? Está conectado com o irmão. Aí, como as pessoas não conhecem esse campo, eu falei para ela, entenda uma coisa, o seu útero, o seu corpo, mesmo que você tenha perdido um filho e não tenha vivenciado nada assim externo, sim. Ele tem essa memória, criança né? ocupou um espaço emocional na relação e tal. Aí fui descrevendo tudo para ela. E falei assim, ela falou, mas o que eu posso fazer então? Eu falei, nada. O que você pode fazer é simplesmente olhar para essas 2 crianças e dizer para elas, vocês pertencem, vocês são meus filhos. Eu sou grata pela experiência que vocês trouxeram, vocês fazem parte dessa experiência e eu digo mais, entrega do seu jeito, do seu tempo, quando você puder. Bom, fizemos lá porque eu não faço um atendimento de constelação em escola, eu simplesmente faço intervenções sistêmicas. Mas eu, por ressonância, eu tenho um respeito muito profundo, eu me conecto com as crianças, me conecto com essa energia. E aí, isso foi janeiro, começo de abril, eu ia escrever esse livro, ia fazer um workshop para escrever esse livro, encontrei com essa mãe, falei, e aí, como é que tá fulano? Tá lendo. Escrevendo. Que lindo. Eu falei, é mesmo, o que você fez? Falei, aquele dia eu saí de lá, fui na igreja, entreguei meus filhos para Nossa Senhora, chorei, cheguei em casa, conversei com ela. Esses dias eu estava no supermercado, a menina falou, ela é sua caçula? Falou, não sou não, tem um depois de mim. Né? Olha só. A menina tem questões, tem limites? Tem. Mas ela avançou. Que legal. Porque ela estava paralisada nisso. Então, Juliana, enxergar uma criança de cada vez é olhar para além da dificuldade, para os muitos nós, para as muitas questões que se apresentam. Que se você tiver disponibilidade, chega até você. Sim. É isso aí. Professor, gestor, orientador. Então, essa palavra, a minha equipe toda sabe disso. Eu sempre falo, eles sempre falam assim para mim, eles vêm para mim e falam assim, Lau, acho que fulano não está disponível. Boa. Até no ensino médio, a Bruna, legal. do ensino médio, às vezes fala assim, Lau, ele não está disponível. Não tá. A Bruna fez pedagogia sistêmica também, é a nossa coordenadora do médio em Pinda, e ela fala isso, não está disponível, ela já tem um olhar, que bacana. Já tem um coração, entendeu? Que acolhe, que enxerga os alunos e tal. Então, quando um coordenador
que está ali para cuidar da disciplina, da aprendizagem, Sim. da prova, blá, blá. Escuta com inteireza, como ela escuta, o Rodrigo, que é orientador, escuta com inteireza. São os 2 que trabalham comigo, a Simone, que trabalha com a gente. 3 ali no ensino médio, tem o Fabrício, tem, né, a Patrícia, a Natércia, todos, o diretor, todos, o César, todas essas pessoas, elas olham para as crianças de uma forma diferente. A Sônia na outra unidade, a Lili na outra unidade, todos olham. E muitos professores, Eliane, vários professores, eles olham diferente para os alunos. Muito legal. Sim. Mas por quê? Porque eles estão olhando de uma forma diferente para eles mesmos, para a história deles, sabe? Então isso, para mim, é uma floresta cresce silenciosamente. Olha aí, a gente lindo. faz algo Lindo. diferente, entendeu? E fica essa pergunta para você, né? Você está disponível para ouvir seu filho, disponível para realmente escutar aquilo que o coraçãozinho dele está dizendo, né? Você está disponível para o seu marido, para sua esposa? O quanto você está disponível para ter esse olhar, para abrir o seu coração e para essas coisas todas caberem, né, dentro da gente. Que podcast maravilhoso, hein? Vamos ter que chamar ele mais vezes aí, meu amor. Não é mole, não. Muito, nossa, foi muito gratificante mesmo. Vamos agradecer quem esteve com a gente aqui até agora. Foi uma caminhada extraordinária até aqui. 1 hora e pouquinho falando sobre coisas tão profundas que mexem com a gente. Queremos agradecer você que ficou aqui com a gente. E é isso aí, né, meu amor? Laureano, gratidão. A gratidão é minha. Muito obrigada. É bom espalhar semente, né? Eu gosto de plantar árvore, eu gosto de espalhar ideias, espalhar sementes. Muito bacana o seu olhar. E um olhar de quem, né, aplica, né, de quem está em contato. Acho que isso cai como uma semente mesmo no coração das pessoas que estão assistindo. Né, e que podem abrir essa lente, colocar uma lente nova, eu brinco assim, né, com os meus clientes, colocar uma lente nova para olhar todas essas questões a partir da sua própria história. Legal. Laureano, obrigado. Alegria. Muito Valeu. obrigada e não deixe de se inscrever aí no nosso canal, dar o seu like, envie esse vídeo aí e a gente, semana que vem tem mais, eu espero vocês. Valeu.